Olá, é uma alegria muito grande estar participando, ainda que à distância, desse evento tão importante. Chega de silêncio, vamos falar de assédio. E principalmente nessa mesa redonda, junto com pessoas tão fabulosas. O que eu gostaria mesmo é de poder estar aí presencialmente junto com vocês, principalmente para poder dar um abraço nesse nosso amigo Aurinei e parabenizá-lo pessoalmente pelo fato de ter sido convidado para participar, para compor a ENA. Parabéns, amigo! Quanto ao tema assédio sexual, tem uma situação que eu acho que é importante colocar, que foi gerada a partir de uma capa de um livro, né? Então, junto com outros colegas penalistas, cada um escreveu um artigo sobre assédio sexual e houve uma publicação desses artigos. E aí, qual não foi a nossa surpresa quando a gente recebeu a capa do livro Assédio Sexual, já devidamente aprovado, ou seja, não tinha mais como a gente mexer, e na capa do livro aparecia uma maçã mordida. Exatamente, uma maçã mordida. E qual é a imagem? O que representa uma maçã mordida? Vamos pensar o que representa, né? Representa a ideia de provocação, representa a ideia de sensualidade, e a questão agora que se coloca é exatamente essa. O que tem a ver a questão de sensualidade, o que tem a ver a provocação com o assédio sexual? Agora, quando a gente vai voltar para falar da parte penal, tem um tema também muito interessante, porque desde a época do assédio sexual, da lei do assédio sexual, havia uma acusação no sentido de que se estava utilizando o direito penal como forma de expansão punitiva, que não haveria necessidade da tipificação do assédio sexual, exatamente porque nós já tínhamos outros momentos, outros crimes, outras situações que você poderia tutelar aquele bem jurídico que estava sendo ofendido no caso da conduta de assédio sexual. E esse tema foi um tema bastante forte aqui no Brasil, e a questão que se conclui, e aí eu vou colocar minha opinião, que foi o que eu escrevi desde sempre nesse sentido, mas o que a gente conclui é que há uma distorção. Nós temos que entender que há algumas condutas que ofendem prioritariamente as mulheres e que estavam invisibilizadas, ou seja, eram condutas que deveriam sim estar dentro do direito penal e não estavam exatamente por aquele fenômeno que a gente fala tanto da invisibilidade das questões femininas. Então não é uma questão de expansão do direito penal, é que na verdade essa criminalização já deveria ter acontecido sempre e não acontecia. Então isso se dá com assédio, isso se dá com uma série de crimes sexuais que agora que a gente está discutindo, inclusive este ano, com certeza nós vamos ter novidades legislativas em relação a crimes sexuais, porque agora começa a se ter uma preocupação efetivamente com a questão feminina. E agora o assédio sexual volta à tona também, principalmente a partir de algumas denúncias de pessoas famosas que começaram a relatar os acontecimentos, tiveram essa coragem, parabéns por essas pessoas que tiveram a coragem de relatar casos que aconteceram com ela, e isso incentivou, como uma bola de neve aí, incentivou que outras pessoas também pudessem levantar e pudessem falar do que aconteceu, e principalmente que a gente pudesse responsabilizar as pessoas que cometeram esse tipo de ato, que precisa sim do direito penal, precisa sim de responsabilização, claro, com ampla defesa, com a proporcionalidade, com a adequação, com a necessidade, com tudo aquilo que são os princípios do direito penal, de processo penal e de execução penal. Então, garantismo total. Mas o que a gente não podia é ter tudo isso de forma impune. Bom, falei algumas coisinhas aqui em relação ao assédio sexual, agradecendo a Aurinei por essa abertura, por esse espaço e dizendo que estamos fazendo uma programação para que em breve possamos estar aí com vocês, conversando sobre esses temas tão importantes da agenda feminina. E que bom que nós temos homens que estão preocupados com esse tema, porque essa questão da agenda feminina não é uma preocupação de mulher, é uma preocupação da sociedade, porque a gente está falando de questões de justiça, e quando a gente fala de questões de justiça, estamos falando de nós, advogados, advogadas, mas estamos falando, claro, de toda a sociedade. Então, parabenizo todos os organizadores por terem colocado essa temática e, com certeza, em breve estaremos juntos para falar de outros temas também importantes. Um abraço para todos, um beijo e até uma próxima oportunidade.